Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu falo mais um pouquinho sobre direito penal, sobre roubo, sobre furto. Trago o enunciado 442 da súmula do Superior Tribunal de Justiça que nos diz que é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Pois bem, esse enunciado é de 2010, vamos entendê-lo com calma. Ele trata sobre aplicação da pena, sobre dosimetria. Vamos entender que o artigo 157 nos traz o crime de roubo, que se configura com a subtração de coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência, violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. A pena base do crime de roubo é de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Pois bem, o 157 nos traz, no parágrafo 2º, circunstâncias de aumento que possibilitam aumento da pena para o crime de roubo. Uma dessas circunstâncias está no parágrafo 2º, inciso 2, que é o concurso de duas ou mais pessoas, trazendo o que nós chamamos de majorante. Deve-se aumentar a pena para o roubo praticado por duas ou mais pessoas, um aumento de 1/3 até metade. Pois bem, o crime de furto, por sua vez, está no artigo 155 do Código Penal, que se configura com a subtração de coisa móvel alheia para si ou para outrem. Ocorre que existe o furto qualificado, conforme está no parágrafo 4º, uma das circunstâncias que qualifica o furto. Então não estamos falando de causa de aumento, mas de qualificadora. Qualifica o furto, conforme inciso 4, também um concurso de duas ou mais pessoas. A pena base do furto é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Por sua vez, o furto qualificado tem a pena dobrada. A pena é de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Pois bem, a problemática trazida e resolvida aqui pelo STJ é a seguinte. Surgiu uma corrente com o seguinte entendimento, que se aplicar essa qualificadora para o crime de furto, estaria-se então realizando de forma desproporcional a aplicação da pena. Uma vez que a mesma circunstância, no caso do roubo, que é um crime mais grave por envolver violência, por envolver grave ameaça, no caso do roubo, essa circunstância não qualifica, apenas traz uma causa de aumento. Vamos entender. Quando nós falamos em causa de aumento, nós trabalhamos na dosimetria da pena. Conforme o artigo 68 do Código Penal, nós temos o chamado sistema trifásico, segundo o qual o magistrado, ao aplicar a pena, ele, com base nas circunstâncias que estão no artigo 59 do Código Penal, ele então fundamenta e aplica uma pena base. Há uma segunda etapa de 3, por isso se chama sistema trifásico, uma segunda etapa, onde então o magistrado aplicará eventuais atenuantes e agravantes, se houverem. Num terceiro momento, são aplicados então causas de aumento ou de diminuição, se houverem. O concurso de duas ou mais pessoas, no caso do roubo, é uma majorante. Então, aplica-se com base na pena prevista em abstrato do caput, reclusão de 4 a 10 anos. No caso do furto, a mesma circunstância qualifica o crime. A qualificadora ela é diferente da causa de aumento. Por quê? O crime qualificado ele deriva do crime chamado simples ou comum, porém ele tem um preceito secundário próprio, ou seja, ele tem uma pena própria. Então, no caso do furto, o furto simples tem a pena de 1 a 4 anos. Já o furto qualificado tem a pena de 2 a 8 anos. Perceba que não é uma causa de aumento, como por exemplo ocorre no roubo, que se deve se aumentar de 1/3 a metade. Mas a pena é própria, no caso 2 a 8 anos de reclusão ou multa. Então surgiu a seguinte tese, ora, no caso do roubo, a circunstância de ser praticado por duas ou mais pessoas não qualifica esse crime. Apenas é uma circunstância que permite aumentar um pouco a pena. Já no furto, que é um crime menos grave, nós temos aí uma qualificadora. Isso é desproporcional. Isso, de alguma forma,
quebra a isonomia, a igualdade. Nós teremos então alguém que praticou um furto, que é menos grave que um roubo, sendo tratado de forma pior. Essa basicamente é a tese que levava alguns jogadores, alguns doutrinadores, alguns defensores a seguinte tese: ora, no caso do furto praticado por duas ou mais pessoas, não se deve considerá-lo qualificado, mas aplicar a majorante. Então, pegaríamos a pena do caput de 1 a 4 anos e ela seria aumentada de 1/3 à metade. Esse era o raciocínio. Qual foi a conclusão que o STJ chegou? A conclusão do Superior Tribunal de Justiça é a seguinte, que o legislador, primeiro ponto, ele pode sim trazer situações diferentes para os tipos penais. Nada impede que o Poder Legislativo preveja gravames distintos para cada tipo de infração penal. Segundo ponto, e aqui eu percebo que existe uma isonomia sim, uma proporcionalidade sim. No caso da pena do roubo em abstrato, nós sabemos que a pena do caput, do roubo simples, é de 4 a 10 anos. Olha só, enquanto do furto é de 1 a 4, do roubo é de 4 a 10. Então essa causa de aumento de 1/3 à metade no roubo traria um aumento proporcional, que no caso do furto não traria. Porque ainda que o furto seja qualificado, a pena dele vai de 2 a 8, sendo que o roubo simples já vai de 4 a 10. Então o legislador entendeu por bem essa sistemática, porque há sim uma proporcionalidade. Agora, o que fica desarrazoado é pegar uma causa de aumento para o roubo, que tem uma pena maior, e trazer para o furto, que tem uma pena menor, em vez de qualificar o furto. Aí nós teríamos uma punição, uma reprimenda desproporcional para o furto, no sentido que haveria uma proteção amena, uma proteção menor, ok? Outro ponto interessante no raciocínio do STJ é que, e esse eu acredito que é o mais importante de todos, que é o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade. O judiciário, o julgador, não cabe ao julgador aplicar uma norma por semelhança em substituição a outra que existe, uma norma já existente, simplesmente por entender que o legislador deveria tê-la tipificado de forma diversa. Ou seja, existe lei tratando a situação, não pode o julgador aplicar outra lei. Não há que se falar em analogia aqui, porque a analogia ela surge para resolver a seguinte situação: a ausência de norma para aquele caso. Não é o que ocorre aqui. Então, sim, o furto, ele praticado por duas ou mais pessoas, ele é qualificado. Tem a pena de 4 a 8 anos. Perdão, de 2 a 8 anos. Ok? O roubo, se ele for praticado por duas ou mais pessoas, ele é circunstanciado tendo a causa de aumento. E essa causa de aumento não pode ser utilizada no furto. Seria aí uma terceira lei, lex tercia, o que é vedado. Eu não posso, o julgador não pode pegar um pedacinho de uma lei e aplicar com um pedacinho de outra lei para trazer uma terceira norma, sendo que há previsão normativa plena e suficiente para isso. Ok? Basicamente, esse é o raciocínio. Então, repetindo o enunciado que diz, súmula 442 do STJ, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Ok? Então, sim, nós temos a mesma circunstância, gerando qualificação, no caso do furto, e majorante no roubo, e nisso não há problema algum. Ok? Desde já eu agradeço por curtir esse vídeo, por estar inscrito em nosso canal, e sempre que possível, trago aqui enunciados do STJ, do STF, do TSE, comentados para compreendermos a jurisprudência dominante em nossos tribunais superiores. Ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.